no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Bom dia, Brasil, bom dia, mundo, bom dia a todos vocês, né? Um excelente amanhecer para todos vocês. Nós estamos há quase 3 anos, falta mais ou menos alguns dias para a gente comemorar 3 anos de YouTube. E você conosco, 6.000 inscritos no canal, parabéns para você, né? E mês que vem teremos uma série de eventos, inclusive um evento comemorativo. Nós vamos fazer de novo na Quinta da Boa Vista. Eu quero convidar todos vocês que fazem parte do canal DRM para participar desse nosso aniversário, né? Vamos comemorar os 3 anos na Quinta da Boa Vista e vamos entregar para vocês aí algo muito surpreendente. Hoje o tema, gente, muita coisa foi nos ocultada, né? Então a gente vai trazer de novo esse tema. Eu já fiz um vídeo sobre esse tema aqui, sobre o livro do Espírito Santo por Henrique José de Souza Laurentus, o nome dele, que vocês vão entender agora. Você que é evangélico, você que é católico, você que acompanha o canal DRM, sabe que a gente pesquisa. E nós temos uma informação muito forte para trazer para vocês a respeito do nome Jesus Cristo, né? A gente está batendo aqui, falando que o nome do Messias não é Jesus, não tem a ver nada com Jesus. O nome do Messias, né, do Salvador, da tribo de Yahushurun, cuja sua capital se chama Yahushalaim, o nome dele não é Jesus Cristo. Esse nome Jesus e Cristo, o Cristo, ele foi dado em homenagem, paz meus senhores, a Cristóvão Colombo. Gente, o negócio é sério, a coisa é séria, e nós estamos trazendo aqui informações, não sou eu que estou fazendo, tá, pessoal? Estou trazendo informações para você, de livros apócrifos, por isso que o canal é de livros apócrifos. Vamos falar um pouquinho sobre a pomba do Espírito Santo, né? Olha o nome aqui, ó, Yahushua, tá vendo o nome? Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós temos vários significados para o nome Jesus Cristo, tá, pessoal? E um deles está atrelado a Cristóvão Colombo. Porque Cristóvão, né? Foi em homenagem a ele que foi dado o nome de Jesus Cristo, né? Uma simbologia, né? Colombo era maçom. Bom, vamos lá. Vamos mostrar para você um livro, mas então você já sabe que o nome do Messias não é Jesus. Então todo esse povo que está dentro das igrejas evangélicas e católicas e o mundo em geral, né? A parte toda da América, eles foram enganados, alegaram que o nome foi transliterado e traduzido, e não tem nada a ver. Para início de conversa, gente, é só você olhar para esses judeus que estão lá na faixa de Gaza. Esses que se dizem judeus estão lá na faixa de Gaza em 1948, aquele país está lá em cima, lá no Oriente Médio, né? Olha para esse país e veja, se esse país eles chamam o nome de Jesus Cristo. Eles não chamam o nome de Jesus Cristo. Aliás, eles nem tocam no nome do Messias, porque eles não acreditam que Yahushua, ele é o Messias prometido. Eles estão esperando o Messias vir até agora. E Messias é uma palavra política, não é uma palavra religiosa. Então, a igreja romana, ela tratou de colocar ela como religiosa. Eles criaram esse nome, né? Eles criaram essa empresa chamada Jesus Cristo, a qual o mundo está banhado nela, e os evangélicos acreditam piamente que o nome do Messias é Jesus. Então, se você está dentro de um templo desse, né, de um CNPJ, né, porque todas as igrejas, gente, elas têm CNPJ, elas funcionam como se fossem empresas. A tua igreja que você frequenta, só muita igreja muito pequenininha, mas a maioria tem CNPJ. CNPJ é só para quem é empresa. Se é empresa, é negócio. Então, não tem nada a ver com o Salvador. O Salvador não veio fazer um grande negócio aqui na Terra.
Ele veio salvar a humanidade através das suas palavras, através dos seus ensinamentos. Vamos lá, vamos mostrar para você esse livro aqui. Ele está em PDF, tá, pessoal? Mas vocês podem adquirir ele, né? Olha aqui, ó. O nome do livro é A Pomba do Espírito Santo. Denilson. Essa palavra Espírito Santo, ela foi introduzida na cabeça da população brasileira. Espírito Santo é uma palavra colocada na cabeça da pessoa. Quando eu falo essa palavra Espírito Santo, as pessoas pensam em quê? Do Espírito. Aí elas são levadas a pensar em Gênesis 1, que está dizendo lá que o Espírito de Deus, ainda bota Deus, né, que é oriundo de Zeus, pairava sobre a face das águas. E aí eles pegam essa passagem e une-se ao livro de Pentecostes, de Atos dos Apóstolos, após a subida do nosso querido e amado rei chamado Yahushua. E aí eles atrelam que as pessoas podem ser batizadas com o Espírito Santo. O Espírito Santo, para a Igreja Católica, é uma era. Você sabia que a pomba ela está atrelada ao Espírito Santo? Você pode perceber qualquer evangélico, qualquer pessoa, que quando ela pensa no Espírito Santo, ela pensa numa pomba. E a pomba é uma ave, e essa ave representa a fênix. A fênix, na verdade, é o espírito de Sofia. Denilson, quanta informação é essa, cara? Que isso? Pois é, gente. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não vou entrar muito no mérito da questão, não. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo é uma era. A palavra Espírito, para a linguagem dos Yahudins, não é de judeus, não. Yahudim, do povo hebreu. Ela traduzida, ela significa Ruach, que é Espírito. Kadosh, que é o Espírito do Pai. Essa língua indo-europeia, esse diz, dá a impressão que Ruach, Kadosh, ele vai entrar no corpo das pessoas, que é pregado dentro das igrejas evangélicas. Só que os evangélicos não conhecem essa história. E a gente vai trazer um pouquinho dela através de livros, porque se eu falar, de repente eu vou passar como impostor. Eu vou trazer relatos confidentes de livros para você entender essa figura da Trindade que foi inventada, né? E o Deus Pai. Se você, e isso é batido, se você está numa igreja evangélica e você acredita numa Trindade, você está acreditando naquilo que a Igreja Católica pregou, que existem 3 deuses, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Só que isso foi tirado, gente, de ideias pagãs. É isso que eu estou te falando para você, ideias pagãs. Vamos ler? E à medida que eu for lendo, eu vou passando para você. Eu sempre esqueço desse detalhe. Deixa eu ver aqui se eu não consigo atrapalhar. Ah, tá bom. Eu vou bloquear aqui, né, o WhatsApp, porque senão fica sempre entrando mensagem, né, e eu acabo não entregando para vocês e as pessoas ficam prestando nas mensagens que vão seguindo. Olha aqui, ó, esse símbolo aqui é uma simbologia do Espírito Santo. Vamos lá, vamos ler aqui o que eu... Perdão pela tosse. Cavalga a ave da vida se queres saber, abandona a tua vida se queres viver. A voz do silêncio é um pensamento. O Espírito Santo manifestado, olha aqui, ó, olha o que esse livro está falando, tá, pessoal? Mas não é sobre isso não, isso é uma só introdução, tá? O Espírito Santo manifestado em forma de ave não se firma apenas belíssimas páginas do cristianismo. Inclusive, nas 2 conhecidas passagens que o mesmo Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus, correto? No momento que João Batista, que não é João e não é Jesus, a letra J, ela não existe no hebraico e no aramaico. Ela não existe essa letra. Então o nome não poderia nunca ser Jesus. E nem João. Mas vamos ler o que um pensador escreveu no livro e vocês vão entender a mensagem. Então o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus em forma de pomba. Não era uma pomba. Desceu em forma de pomba, mas as pessoas são levadas a acreditar que era uma pombinha. Inclusive,
Eu já fiz campanha na igreja, quando era pastor, do Espírito Santo. E aí foi até engraçado que um dia nós estávamos fazendo uma campanha do Espírito Santo, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e soltamos 2 pombas brancas na igreja, né? Quando mandamos o povo fechar os olhos. Fecha os olhos, aí quando vocês abrirem, vocês vão ver o Espírito Santo. Rapaz, soltamos 2 pombas na igreja, 2 pombas brancas, só que tinha tipo uma tela de proteção no telhado. Rapaz, a pomba agarrou lá na tela, lá em cima, cara. O Espírito Santo agarrou lá na tela, lá em cima. E todo mundo olhando não sabia que os pombos queriam sair. Foi muito engraçado isso, gente. E a gente queria simbolizar a pomba. Então tem pessoas que pensam até hoje, você que está me vendo aí, pensa que o Espírito Santo é uma pomba. Isso foi idealizado para que as pessoas fizessem essa crendice mesmo popular. Mas o assunto desse vídeo aqui é Cristóvão Colombo. Eu vou falar para você. Calma, espera aí. Eu vou chegar lá, não fique nervoso. Porque eu estou aproveitando para falar do Espírito Santo, que isso tudo é uma invenção católica. Espírito Santo, nome de Jesus, pomba, isso tudo isso é uma invenção. O nome verdadeiro é Yahushua. Ele não nasceu em Jerusalém, né? E ele não morava em Israel. Israel não é o nome do local. O nome do local é Yahushurum. O nome da sua capital é Yahushalaim. A letra J não existe no hebraico nem no aramaico. Logo, o nome do Messias não pode ser Jesus. Não existe João Batista. Não existe anjo. Gente, é uma lama só. Mas vamos falar devagarzinho para que você acorde, meu amigo. Você tem que acordar, pô. Se você quer ficar no meio dessa enganação, aí é problema teu. Eu não posso fazer nada. Me perdoe a minha sinceridade. Eu não posso nem falar isso para você. E tem gente que fala assim, as pessoas foram tão catequizadas. Quando você fala essa palavra catequizar, você lembra que os nativos, que não são índios, nativos daqui, quando os romanos chegaram aqui através do padre Frei Henrique de Caminhas, quando rezou a primeira missa aqui, ele catequizou o povo, ou seja, ele doutrinou o povo. É como as pessoas que são doutrinadas nas igrejas evangélicas, nas igrejas pentecostais, neopentecostais, católica, e todo o templo em geral, toda a religião catequiza as pessoas, ensina as pessoas os modos operantes dela. E essa, a maior, que é a Igreja Católica, Apostólica Romana, que disseminou, de certa forma, na América, o Salvador da humanidade, né? Pegou a história verdadeira, transformou-a num best-seller, mudou a tradução e entregou para as pessoas. E hoje as pessoas que adoram a Cristo estão adorando o deus porco, o cavalo, que é um animal dos gregos, e a Cristóvão Colombo. Paz, meus senhores. É assustador isso, né? Então, o Espírito Santo, manifestado como forma de ave, não se afirma apenas como uma belíssima parte do cristianismo. Inclusive, 2 conhecidas passagens que o mesmo Espírito Santo, em forma de pomba, desce sobre Jesus, no momento em que João Batista consagra as águas tranquilas do Rio Jordão. No dia de Pentecostes, em forma de língua de fogo, alado sobre os apóstolos, dando-lhe o dom do conhecimento de todas as línguas e tudo mais quanto faz parte da mente universal. Vejam que a palavra está frisada, tá? Essa história faz parte da mente universal. Ok? Ok? Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui para a gente conter. A ave é, pois, o símbolo da sabedoria ou conhecimento divino, que por outro nome, teosofia, ela é a expressão, digamos, ideoplástica do terceiro logos, que o mesmo cristianismo conhece como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, dando-lhe o mesmo nome de Espírito Santo, isto é, Pai, Filho e Espírito Santo, cuja expressão em forma humana é aquela Sagrada Família, ou José, Jesus e Maria. Tá vendo como é que tá tudo ligado?
Não são três? José, Jesus e Maria? Não são três? Corpo, alma, espírito? Não são três? Então, todas essas maravilhas, interpretações da Trindade Divina, em nada diferem das escrituras orientais, seja do Trumurti, ou três corpos como Brahma, Vishnu e Shiva. Vai vendo como é que essa ideia pagã ela está dentro da ideia do cristianismo de Roma, que é vendida para o cristianismo das igrejas evangélicas. Ou seja, a ave como Hansa chocando 7 ovos. Isso é uma ideia não uma ideia cristã, tá bom, pessoal? Que os outros não são senão os 7 Dana Choan, se é essa a pronúncia correta. Idêntico aos 7 arcanjos, ou anjos da presença diante do trono. Isso, inicialmente alegorizado nos candelabros nas 7 velas. Então você vê essa menorá aqui, ó. Isso tudo é simbologia, tá vendo aqui essa menorá? Tá vendo esse candelabro aqui de 7 velas? Isso aqui, gente, isso aqui é um simbolismo, tá? E eles acreditam nesse simbolismo, hein? Eles acreditam nesse simbolismo. Vai vendo aí que o escritor tá falando aqui, ó. A qual a mesma teosofia denomina do 7º princípio, o princípio crístico, os gnósticos de Algoldes e ao mesmo Deus Cupido. Ah, deixa eu falar uma coisa importante para você. Não existe anjos pequenos, gente. Tem gente que acredita até hoje que existe Cupido, aqueles anjos pequenininhos com uma flecha que taca na pessoa, a pessoa ama. Isso é a maior mentira que foi inventada para as pessoas, gente. Anjos não têm filhos. Anjos são espíritos. Eles não têm filho. Anjos não têm filho. Não tem anjo pequenininho, não, gente. Mas a igreja católica inventou. Assim como a história do Espírito Santo. Assim como a história de Jesus Cristo. Olha só. Olha isso aqui. Olha essas imagens. Olha essa imagem da Trindade. Vamos primeiro mostrar essa primeira imagem. Vou mostrar essa primeira imagem que vocês já estão habituados a ver ela, né? Deixa eu ver aqui. Essa primeira imagem mostra 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como a pomba, não é isso? Essa segunda imagem aqui, ó. 3 imagens. Brahma, Vishnu e Shiva. Vamos ver essa outra imagem aqui, ó. Essa aqui é Osíris, Oro e Ísis. E a terceira e última imagem, José, Maria e o menino Jesus. Tem alguma coisa de semelhante nisso? Tem alguma coisa que você pode estar sendo enganado? Você, meu irmão evangélico. Você, meu irmão católico. A gente todos os dias traz informações, mas é difícil as pessoas entenderem. É difícil as pessoas entenderem. Mas vamos lá. Vamos falar do que eu quero falar. Esse livro é muito bom, tá, pessoal? O livro é esse aqui, ó. Se você quiser procurar. É A Pomba do Espírito Santo, por Henrique José de Souza Laurentos. Esse é o livro que você pode procurar, tá bom, pessoal? Para você tirar as suas dúvidas. Deixa eu ir aqui para o capítulo 28 para me falar sobre... Eu vou falar sobre o Cristóvão Colombo. Agora eu vou entrar no Cristóvão Colombo. Não saia daí, fica aí. Não sai... Peraí, não sai daí não. Tem um cara que fala isso, né? Um apresentador. Fica aí, gente, porque nós temos algo surpreendente. Gente, esse livro fala muita coisa. Eu vou postar ele lá no grupo DRM. Eu vou colocar ele lá no grupo DRM para que vocês vejam essa informação. Vamos lá. Capítulo 28. Capítulo 28. Eu tô chegando lá, tá, gente? Eu vou devagarzinho aqui. Eu vou mostrar primeiro essa imagem aqui, que essa imagem é emblemática. Nós vemos que toda essa história de igreja foi montada pela Igreja Católica. Olha aí, essa aqui é uma caravela de Cristóvão Colombo. Alguma coisa de anormal nessa imagem, gente? Vocês estão vendo alguma coisa demais nessa imagem? Vocês estão vendo aí um homem aí, uma embarcação? Nós estamos vendo algumas cruzadas, né? Alguns homens com bandeiras, né? Várias bandeiras. Vamos explicar um pouquinho dessa história de Cristo? Vamos explicar para vocês. Olha aí, ó. Com 3 caravelas, Cristóvão falando, com 3 caravelas conquistarei um reino que não é meu. Palavras de Colombo, que o mundo desconhece. Com 3 caravelas conquistarei um reino que não é meu.
com 3 caravelas conquistarei um mundo que não era meu. Deixa eu falar uma coisa de história para vocês pesquisarem. Vocês não precisam acreditar no que eu estou te falando. E eu estou prestes a mostrar para vocês outras informações fantásticas, né? Eu e a amiga Alessandra, nós estamos pesquisando, eu não tenho como afirmar isso, então eu tenho que aguardar as evidências, né? Hoje à noite, eu vou ver se eu convido a Alessandra para a gente poder, se ela puder fazer hoje comigo, eu vou agradecer. E a gente está conversando, batendo um papo sobre os caldeus e a terra de Ur, que pela localização da terra de Ur dos caldeus, vocês vão ficar assustados. Vocês vão ficar assustados. A Torre de Babel. Nós vamos falar da Torre de Babel e eu quero que você esteja hoje às 19h15 para a gente poder bater um papo. Só um papo, não estou afirmando, não vamos bater martelo para nada. Aqui a gente não bate martelo para nada, a gente só pega os fatos e mostra para vocês. E aí vocês vão correr atrás das informações que nós passamos para você. Então, tá vendo a palavra de Colombo? Com as 3 caravelas, nós conquistaremos um reino que não é meu. E que o mundo não... Essa palavra o mundo não conhece. Você já ouviu falar? Eu já estudei, né? E na história do Brasil eu não consegui ver essa história. Em antigos estudos nossos, quando nesta mesma revista tivemos que falar 2 prodigiosas figuras, que foram Colombo e Cabral. Gente, deixa eu falar algo também que vai deixar vocês pensativos. Colombo e Cabral, eles não eram portugueses e espanhol. Vocês sabem que na história do Brasil, as Américas, quem descobriu as Américas foi Cristóvão Colombo e quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Isso é difundido pelo MEC para todo mundo aí. Agora é estranho, né? Um descobre as Américas e o outro descobre o Brasil. É muito estranho isso, pessoal. É papo pra boi dormir. Mas vamos lá. Vamos dizer que os dois dessa forma de ideia. Porque eles disputavam na ideia que Espanha e Portugal vinham disputando. Eles eram avançadíssimos, né? Nos mares. Mentira, tá, gente? Porque os fenícios que eram os mestres na navegação. Os fenícios dominavam os mares. E os ingleses, que era a Grécia, roubou as informações, porque eles eram os piratas dos mares, roubou a informação dos... Mas vamos deixar essa história para outro dia, você tem que entrar na história para entender o presente. Porque se você não ir para a história, se você não conhecer a verdadeira história dos pretos, dos escravos, do mundo, você vai virar bolsa na mão desses religiosos que estão dentro desses templos esses evangélicos e até mesmo católicos, contando a história deles, né? É por isso que tem um humorista famoso que falou que quem não tem dinheiro conta a história. Não sei se vocês conhecem, né? Quem não tem dinheiro conta a história. Em antigos estudos nossos, quando nessa mesma revista tivemos que falar de 2 prodigiosas figuras que foram Colombo e Cabral, não podíamos deixar de aplicar a chave filosófica como uma das mais preciosas com que se iniciam os homens. Assim tratamos Colombo. Por exemplo, desdobrávamos o seu pseudonome em Cristo, Colombo, Columbus, Colombinas e etc., que no final de contas vai ter a pomba como símbolo da 3ª pessoa da Trindade cristã, que tanto vale para a 3ª manifestação do Logos, e chamavam-lhe de Espírito Santo, ou outro nome qualquer. Por isso que se punha a ele sobre a proteção dessa mesma Trindade, porém disfarçada como Cristo, Maria e José, ou Iosef, tá vendo aqui, ó? Eles conseguem saber que misturam, tá vendo aqui, ó? Iosef é a letra Y, tá vendo a letra Y aí, tá vendo aí? Porque eles sabem que eles mudaram a história, tá? Eles mudaram. Só com uma letra, hein? Só com a letra J. Eles colocaram a letra J no lugar da letra Y.
Y, porque isso ia levantar uma lebre para cima das pessoas. Como se diz em hebraico José, tá vendo? José, Maria e José, Yosef, Miriam e Yahushua. Eram dos três, na verdade, né? Mas, em verdade, ocultando uma outra chave que não poderiam descobrir os mais conspícuos filósofos. Olha aí, ó. Em brilhante artigo assinado por um nome ilustre que é o de Lindolfo Collor, por sinal, ao lado de um outro que, por sua autoria, de alguém muito querido em nosso país, ou seja, o almirante Gago Coutinho, transparece a famosa sigla constante de Condicílios dos Testamentos de Colombo, transmitido como autêntica ao seu filho herdeiro Dom Diogo. Não podemos deixar de ficar extasiado diante das decifrações citopográficas do filólogo português Major Santos Ferreira, pois em que ser um versado em ocultismo, para não dizer em teosofia, né? Teosofia é um estudo de uma filosofia, né? Teo, estudo de Deus, e sofia, estudo, né? Desvendou a parte mais terrena ou humana da referida sigla. Nem sequer é leitor desta revista, embora já contem 16 anos de existência correndo todo o Brasil e alcançando mesmo diversos países do mundo, e principalmente da Europa, Portugal, Espanha, em nosso continente. Todo ele, quer do norte, quer do sul, cujos museus, instituições culturais e pessoas ilustres disputam a sua posse. Eu vou ficar por aqui e eu vou resumir essa parte desse livro dizendo para vocês o seguinte: esse nome Cristo é uma ordem, tá? É uma ordem secreta. A palavra Cristo é uma ordem secreta. A palavra Jesus é uma junção dos impérios grego e os impérios romano. Como a letra J ela foi descoberta por um francês, vocês vão entender agora a ideia que eu vou passar para vocês. Em 1630, a letra J foi descoberta por um francês. França é a filha de Roma. França, na verdade, é Roma. França é Roma. Ok? E Inglaterra é Grécia. Roma e Grécia. Gregos e romanos. Aí tem os persas, existem os fenícios, existem os babilônicos. Aí vem a grande informação para vocês. E se eu falar para vocês que a Babilônia não é naquele lugar que o pessoal fala lá no Oriente Médio, lá para cima? A primeira bomba que eu vou falar para vocês. É bomba, tá? Denilson, onde realmente situa-se a Babilônia? Como é um dos primeiros impérios do mundo, é só vocês colocarem a mente para funcionar. Ratanabá, vocês já ouviram falar de Ratanabá, né? Ficou na mídia aí, até desapareceu, parou de falar. Uma das cidades da Amazônia mais antiga do mundo. Ok? Vou dar só algumas pistas. Torre de Babel. Onde aconteceu o dilúvio, Denilson? O dilúvio aconteceu na Europa, na parte oriental ou na parte ocidental? O que vocês acham? Ela aconteceu no Oriente, o dilúvio, ou aconteceu no Ocidente? E foram levados para o Oriente. Só que é o inverso, tá, gente? Na verdade, o dilúvio aconteceu aqui, no Ocidente. Ou seja, em toda a América, que já era populada, já tinha população aqui, já tinha cidades avançadíssimas aqui. Vocês estão caindo para trás? Pois é. Tanto é que a arca, aí você pode pesquisar, ela foi parar no Monte Ararat, lá na Turquia. Então ela saiu da América e foi para a Turquia. Ela navegou até a Turquia. Vai vendo essa história, pessoal, olha. E tudo isso eu estou fazendo baseado em pesquisa, tá, pessoal? Baseado em pesquisa. Então,
Se for comprovado que a Babilônia não foi no Oriente, não estava no Oriente, sim no Ocidente, muita coisa vai acontecer para vocês, pessoal. Muita coisa vai acontecer. Vou reforçar de novo, tá, pessoal? Olha só, eu não estou afirmando. Eu estou colocando como se fosse uma hipótese. E essa ordem de Cristo, a quem a Igreja Romana homenageou a Cristóvão Colombo, porque Cristóvão Colombo, na ideia dos romanos, é que descobriu as Américas. Tá começando a entender? Então deveria se fazer uma homenagem a esse cara, ou esse fantoche, e colocar o nome dessa divindade, porque eles pegaram a história do povo hebreu, a história do Messias hebreu, de uma tribo. Agora você começa a entender quando os portugueses estiveram aqui, rezaram a primeira missa, eles rezaram para os nativos, que eles chamavam de tribos, de indígenas. Tá entendendo, gente, o negócio, como é que a lama é grande? E se você, meu amigo, quer saber mais coisas, hoje, 19 horas nesse vídeo, não dá pra gente falar tudo, estamos com 31 minutos. Então, para início de conversa, o nome Cristo é de uma ordem secreta. E o nome Jesus nunca foi o nome do Altíssimo. Pega a visão, hein? Esse nome Cristo foi em homenagem a Cristóvão Colombo. Canal DRM, canal dos livros apócrifos, hoje, 19 horas. Hoje, 19 horas e 15 minutos. Sexta-feira. Eu convido você para estar comigo, nós temos mais coisa para falar para você. Ah, se temos. Vem conosco, pessoal, vem conosco. Deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo e faça com que as pessoas comecem a acordar nesse Brasil tão enganado, tão iludido com religiões, políticas e tudo mais. Fiquem na paz de Yahushua e até às 19 horas e 15 minutos. Tchau, gente. Tchau.